Oiê! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao 13º episódio do Fala Pri Podcast. Ai, que delícia! Gente, eu tô tão feliz em poder estar aqui hoje, né? Trazendo histórias, trazendo pessoas. É um momento que eu aprendo muito, né? Compartilho. E esse é o intuito desse podcast. Trazer pessoas, trazer histórias que vão, com certeza, agregar valor à tua vida. E hoje, gente, eu tô recebendo uma pessoa tão especial aqui que eu não a conhecia há pouco tempo. E eu sempre falo que Deus coloca pessoas na vida da gente. E o tema que nós vamos abordar hoje é uma dor minha, né? Enquanto mãe. Acho que a maioria dos pais passam por essa dificuldade, porque eu falo que quando a gente tem os filhos pequenos, bebês, né, não tem a preocupação da educação da escola, é uma coisa, mas a hora que começa o bicho pegar na escola, e é nota, e é conteúdo, aí é que a coisa complica. Então, gente, vamos falar, né, desejar muito boas-vindas e agradecer já a Jéssica Zuzzi, maravilhosa, por estar aqui hoje. Obrigada. Palmas pra ela, gente. Aqui todo mundo recebe palmas. Hoje, esse episódio tem até plateia, tá maravilhoso, vocês não têm noção, é sobre isso. Gente, eu tava lendo o currículo da Jéssica, eu falei, Jesus, que responsa receber uma pessoa dessa para um bate-papo. Mas estou aqui na minha humilde ignorância, falei para ela, parei perguntas básicas, porque o óbvio... Como é o título do seu livro? O óbvio nunca é óbvio. O óbvio nunca é óbvio. Vocês estão vendo, gente? E o óbvio precisa ser falado. Então, a Jéssica, ela é professora, pedagoga, treinadora, consultora parental, escritora do livro O Óbvio, Nunca é Óbvio, o que todo mundo deveria saber sobre a disciplina positiva. Eu quero seu livro. Ela falou que o livro foi lançado durante a pandemia, sim, de forma... Online, mas ela prometeu aqui já nas entrevistas que vai sair do papel o projeto, sim, desse livro físico. Sim, amém. Amém, sairá. Ela é organizadora e professora-chefe de uma pós-graduação em liderança positiva e gestão de sala de aula. Neurocientista educacional, vocês estão vendo o peso, gente? Tem pós-graduação em neurociência na educação, comunicação não violenta pela Unicamp, pelo Harvard. Gente, Harvard Graduate School of Education. Olha, Building Relationship Through Deep Listening. Vocês viram que eu enrolo ali muito bem. Já valeu o desafio. Acho que nem eu tinha lido tudo isso. Gente, eu li tudo. Eu desembestei aqui. O inglês é muito maravilhoso. Eu vou continuar, tá, gente? Tem certificação em liderança, capacidade de aprender e resiliência pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Metodologia ativa e educação híbrida. É muita coisa pela FGV. Conceitos e conteúdo. Cara, você fez muita coisa. Isso. Liderança, gestão participativa, da escola... Teoria e prática. Sério. Como criar e usar vídeos de educação, associação, a nova escola, fundação... É muito, muito bacana o tanto que você tem de conhecimento, né, nesse mundo da educação. Sim. Então, gente, eu trouxe aqui a Jéssica hoje pra gente falar sobre uma dor, como eu falei, né? Que é sobre o aprendizado, a forma como as crianças aprendem, essa conexão, essa comunicação entre família e escola, porque muitas vezes tem um abismo, né? Então, como é uma dor minha, eu acredito que seja, né, a dor de muitos pais. E falar sobre a disciplina positiva, porque disciplina positiva, eu sou uma pessoa que nunca estudei sobre, então é um tema completamente desconhecido pra mim, e eu gostaria de entender um pouquinho, né, realmente, porque a gente vê tanta coisa, a gente não sabe nem o que a gente acredita. Então, conhecer de uma pessoa assim, com um currículo como o teu, saber que realmente você estudou e sabe o que você tá falando, com certeza vai ser um divisor de águas. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, Pri. Obrigada, gente. Assim, eu estudei e continuo estudando porque é isso, né? É aquela professora, uma vez que você nasce professora, você vai ser aluno para sempre, né? E eu acho que em qualquer área a gente tem que se capacitar o tempo todo. Só que na educação, por que não? Porque o mundo é volátil, né? Muda muito rapidamente, né? E a disciplina positiva entrou na minha vida como uma forma de cura. Todo mundo acha, disciplina positiva, que agora tá na moda ser consultora parental. Só que eu tive acesso a isso, essa informação, e de uma forma muito boa, quando eu fui ser babá. Conta um pouquinho pra gente de como foi, né? Como foi, porque você não veio do meio educacional a princípio, né? Isso foi acontecendo. Como é que foi? E foi assim, eu fui para os Estados Unidos ser au pair.
E a mãe das crianças, que aliás concorreu à prefeitura de Seattle, era um pessoal assim, muito CEO da Amazon, da Microsoft, um pessoal muito assim elitizado lá, né? E eu falo elitizado, o pessoal sempre atrela dinheiro, mas era de um nível cultural assim, né? Único. Outro nível. E aí, eu fiz uma capacitação para cuidar das crianças, que era mandatório. Só que foi a primeira vez engasgo, corte, essas coisas. E o segundo dia que as treinadoras falavam lá que era mais importante, era sobre cuidar de birra, emoção. Então, eu cheguei lá, né, aquela criança que apanha porque cai, apanha porque não fez, apanha porque fez. Vai para lá e fala, nossa, que mimizentos. Que coisa, meu Deus, acredito que eu tô pensando nisso, aprendendo isso. Eu aprendi, porque foi mandatório, né, e eu cheguei lá, estilo de vida da educação dos filhos já era totalmente contrário do que eu tinha acesso, né? Não tinha acesso, eu não tenho irmão, nada. E foi criado do jeito que deu, porque era a necessidade básica de estar vivo, somente, né? Sim. Respirar, tomar banho, comer e acabou. E aí, essa mãe aqui, extremamente informada, tinha aqueles book club, né? Que iam lá, elas liam um livro e debatiam. Então, como o meu interesse era aprender inglês para voltar para o mercado corporativo, e nesses book clubs, sem contar que tinha umas bebidas lá, umas comidas. Era free. Nossa! Né? Tirava foto, falei assim, meu Deus, quanto será que vale essa garrafa de tequila? As mães aproveitavam para ficar longe das crianças. E era muito descontraído, e era muito isso, né? E elas falavam assim, mas será que isso faz sentido? Será que não faz, né? Enfim, tive muito sucesso como babá. Mas, assim, foi foi, assim, muito diferente. Tanto é que o dia que ela me levou pro aeroporto, todo mundo chorou. E você só ficou com essa família? Só com essa família, 4 anos. Eu cheguei lá, tinha o Ven de 2 anos e meio e a Silvia de 4 meses. Nossa. Não é fácil essa fase das 2 crianças. E os pais viajavam, me deixavam semanas e eu ficava com as 2 crianças ali de boa. E funcionava e tudo dava certo. E na época não tinha Instagram, nada, eu precisava fazer dinheiro, eu comecei a fazer cartãozinho de visita e ir no parque, né, ir lá. Porque eu chegava no parque e o pessoal, nossa, não acredito que você chama pra ir embora, eles vão. Nossa, eles limpam a mão pra comer. E o pessoal já começava a ver assim, você é mãe das crianças? Porque tem até uma fotinha assim, ó, com as crianças, os 2 loirinhos assim. Falo, não, eu sou só a babá, só a babá. Aí um dia, fui chamado lá na escola e a diretora falou, você nunca, jamais fale que você é só babá. Uau. Você não sabe a importância que você tem na vida dessas crianças. E aí eu fiquei assim, né? Eu vi que tava ali muito presente mesmo. E aí, quando eu voltei pro Brasil, que eu tive que voltar, eu fui pro mercado, né? Fui pra IBM, trabalhei na Lenovo, nas multinacionais, por conta do inglês. Só que quando eu cheguei lá, era pessoas que eu gostava. Eu gostava de treinar funcionário novo, que ninguém tinha paciência, eu ia lá, né? E aí, a IBM tinha um projeto muito legal, que você tinha que ensinar alguma coisa pra alguém, não importa o que fosse. Yoga, crochê, o que fosse. E eu fui ensinar inglês. E aí todo mundo, dá aula particular. Não. Eu falei assim, mas eu não sou professora. Mas eu não sou professora. E ficou nessa, né? Aí até que uma professora pegou uma licença uma vez, aí um amigo falou, Zuzi, você não quer dar aula aqui no lugar de ser professora? Fui, porque a Lenovo fechou aqui no Brasil. E aí eu fui e entrei na sala de aula. Então, assim, naquela época eu já trabalhava home office, há 15 anos atrás. Meu gerente era de outro país e eu ficava o dia inteiro sozinha em casa. Quando eu entrei no 6º ano, aquelas crianças vêm abraçar. Ai, que não sei o que lá. Gente, existe vida lá fora. Porque todo mundo falava, o que você gostaria de ser? Eu falei, babá. Mas no Brasil não tem. Tanto é que eu recebi uma proposta de um médico de São Paulo, uma vez, para pagar um salário altíssimo. Deveria ter ido. E aí eu peguei e falei assim, eu quero ser babá, gente. Foi a melhor fase da minha vida lidar com criança. Só que não passou na minha cabeça criança, babá, professora. Ficou nessa. E acho que Deus trabalha de um jeito, né? Com certeza. Que eu fui mandada embora da Lenovo, foi a primeira vez que eu fui mandada embora que a firma acabou aqui no Brasil. E aí eu entrei na sala de aula para substituir, 1 semana. Aí eu já estava em outra multinacional na Capgemini. Aí o dono da escola, viu, você precisa voltar, que as crianças te adoraram. Ai, que delícia. Aí eu entrei, né? O bichinho da pedagogia picou ali, só que eu não tinha formação. E aí eu fui extremamente isolada, do tipo, nem é professora. Ai, as crianças gostam dela porque ela é boazinha, porque ela põe música. E não era, eu passava tudo. É aquela máxima, né? Sim. Aí eu senti a necessidade de falar, não tenho? Agora vocês vão ver. Agora eu vou lá e vou fazer tudo que eu tenho direito. Aí eu comecei e não parei mais. E a disciplina positiva tava lá naqueles livros. Tava lá naquele treinamento, sabe? E foi de lá, tudo que eu aprendi, eu comecei a colocar em sala de aula.
Que sensacional. E daí você fez toda a formação, e daí como é que foi esse processo? Aí você começou a lecionar inglês. Eu fui professora de inglês, e para ter, né, um salário legal como professora de inglês, você tem que ter muita turma. E particular, isso, aquilo. Aí eu fui para o ensino bilíngue, que você teria menos turma, né? Aí eu fui trabalhar numa escola canadense, e era a segunda maior do Brasil. E eu peguei uma sala de aula que estava bem difícil, que a professora tinha sido mandada embora, porque os alunos isso, aquilo. Aí eu fui em outro estado, fui lá para o Maranhão trabalhar, e eu fiquei lá, e aí eu tive um grande destaque lá, né, com o resultado. Porque você já veio com toda essa abordagem positiva de fora, né? Sim. Então você tinha uma liderança positiva, e essas crianças acabavam se apaixonando pelo estudo, pela matéria, né, que você estava ali lecionando. E a gente vê muito pouco isso, né, Jéssica? Tanto que você trabalha hoje isso com os professores, né? Para ser, né, para tornar professores, né, em líderes positivos. Sim. Porque ser professor é o máximo, passar o conteúdo bacana, legal. Mas você tem que liderar, porque são 30 crianças, 30 formas de aprendizagem, 30 estilos, 30 culturas, né? É uma coisa tão... E não dá. E assim, por que ser positivo? Porque ninguém obedece gente chata, ponto. O pessoal fala, você é positiva porque eu vou fazer tudo. Ai, vem aqui, aluninho. Não, muito pelo contrário. Tem esse tabu, né? De achar que, porque é positiva, é tudo bonzinho, é tudo. E não tem nada mais. A ver. Você encanta, é né? É justamente isso. Você é justo. Você é justo. Porque o positivo aqui é só o contrário do negativo. Daquele, mas você não sabe, hein? Mas errou de novo. Ai, seu irmão estudou. Eu dei aula pro seu irmão, ele sabia tudo. É só isso. Nossa, essa comparação, isso é tão ruim, né? E acontece. Muito, muito. Eu vejo isso em casa, assim, o quanto... Né? Eu vejo por mim, vou falar de mim, porque eu odeio matemática, tudo que é... E eu atribuo muito dessa raiva que eu tenho, desse desinteresse pela matéria, ao professor. Como é que ela chamava, Ju? Nossa, não vamos falar o nome. Abafa. Eu não falei. Ela não vai nem ouvir. Enfim, se chegar até ela, tudo bem. Cálculos. Ela tá fazendo Gente, na verdade, o professor ele tem um papel fundamental no tanto que o aluno vai gostar, né? Vai se encantar por aquela matéria. Sim. E a gente entende que às vezes o professor, né, tem que lidar com toda essa diversidade em sala de aula, num mundo que a gente está vivendo hoje, tudo acelerado, cada um aprende de um jeito. Quando eu estudava não tinha isso, era o jeito, aquele jeito, né? Parece que todo mundo aprendia do mesmo jeito, mas acho que não, né? Não, já não era assim. Já não era. Não tinha outras fontes de conhecimento. Era o livro, e o livro era começo, meio e fim, capítulo 1, 2, 3, tudo listado. Hoje em dia, o conhecimento, ele é volátil, todo mundo tem na palma da mão. Na palma da mão. Então, e outra, o cérebro, tem um Emmanuel Castells, é um escritor português, que ele falava a rede de saber, isso em 1970. O que ele fala? Que esse raciocínio da internet, eu vou ali, não gostei, voltei, vou ali clicar, as crianças pensam dessa forma hoje em dia. Então, o livro pedagógico não acompanha mais. Não. Né? Então, assim, fica essa lacuna, esse universo do tipo, o que eu preciso entregar para os meus alunos e como eles recebem. E as professoras acham que elas têm que ensinar, mas, na verdade, os alunos que precisam aprender. Então, a professora pode estar lá ensinando o melhor dela, mas nada é válido se o aluno não está aprendendo. Se o aluno não está aprendendo, ela não está desempenhando um bom papel. E a gente mensura a nosso resultado. Se eu fizer uma aula, isso não adianta. É comprovado que o aluno não aprende mais com o professor que sabe mais. Ele aprende mais com o professor que gosta dele. E a gente... Tapa na cara. Tem uma frase que eu gosto de falar assim: eles não importam quanto você sabe, até eles saberem quanto você se importa. Nossa. Ai, gente, olha isso. Aí muda o jogo, sabe? Muda o jogo. E aí, às vezes, eu trago para esse mundo corporativo. As empresas hoje não estão colocando rede para os caras ficar lá. Por quê? A Microsoft é tão boazinha ali para, colocar um videogame pro cara jogar. Não, porque vai tirar o melhor dele. Vai tirar o melhor dele. E por que você... E a doutora Jane Nelson, né, que é a escritora que fundou, né, a disciplina positiva para o mundo, que é traduzido por mais de 40 idiomas, que é tudo baseado no Rudolf Dreikels, né? Ela fala assim, da onde a gente tirou essa ideia que para uma criança agir melhor, primeiro ela tem que se sentir pior. Nossa. Aí a gente faz isso o tempo todo. Vocês estão vendo o tanto de tapa na cara que a gente tá tomando. Eu tô tomando.
E aí é isso, você muda a chavinha, sabe? Quando você fala, ó, eu vou conduzir, porque o educar vem do latim de educare, que é conduzir por fora, guiar. Não é pra você entrar ali e fazer pelo aluno. Quando você entra e faz pelo aluno, você tá tirando uma oportunidade de ele aprender. Isso é egoísmo teu. Porque você acha que ele não é capaz o suficiente para fazer por ele. Então, são pequenos gestos, né? Eu falo assim, é como correr uma maratona. Nossa, o que é? Você põe um short... você coloca um shorts e vai um passo, depois o outro. Isso é correr. Mas não é isso, né? O simples é difícil. Né? Você fala, nossa, é só isso, então é só o aluno gostar de mim? Não é só o aluno gostar de você, isso é conexão. Depois você tem que entrar no mundo da criança, você precisa colocar metodologia ativa, você precisa entender como que o cérebro dele funciona. E foi desses 3 pilares que nasceu a pós-graduação. Fala um pouco disso pra gente. Foi. Sobre essa pós-graduação, né? Que foi uma coisa que você criou. Sim, foi assim. Gente, olha que legal. Depois do livro, que eu achei que já fosse um filhão, aí veio a pós-graduação, né? Que foi uma filhota, né? Eu coloco assim. Por quê? Pelo sucesso que eu tive em sala de aula e pela minha formação, eu comecei a ajudar as professoras, né? Não só da escola que eu trabalhava, mas de outras escolas. Aí, pessoal, por que você não coloca no Instagram? Por que você não coloca nisso? Aí eu fui lá e falei, vou fazer um postinho aqui, um postinho ali, beleza. Aí começou o treinamento aqui, treinamento ali, e fui fazendo, né? Então a pós-graduação foi muito da necessidade das professoras. Porque eu comecei a entregar disciplina positiva em sala de aula como mentoria. E aí mudava a vida da professora como mãe, como esposa, como um monte de coisa. E aí elas começaram a ter resultado. Só que isso era um pilar que mesmo que ela tivesse conexão com os alunos, ela precisava entregar o conhecimento de forma diferente. Porque hoje em dia, né... Por que acontecia na nossa época? A professora chantageava com o conhecimento. Se você não prestar atenção, você não vai tirar nota. A gente tinha onde procurar a informação? Não. Era difícil. A informação era só no livro. Se você não entendesse aquele momento, você estava lascado.com.br. Hoje em dia, a professora, você não vai explicar. O problema Joga é seu. No tem YouTube, um youtuber lá, da tudo. hora, que faz experiência 10 vezes melhor que você. Você está competindo ali de forma desigual. Nossa. Então, você vai entrar nessa briga, vai oferecer o que o YouTube não oferece, que é conexão, empatia. Né? Oportunidade de a criança aprender. Porque nada como estar ali pessoalmente, presente, né? Ter a presença. A professora tem esse poder de estar ali presente, acompanhando a criança. E aí as crianças se sentem muito mais próximas do youtuber do que da própria professora. Porque eles são pequenos seguidores, independente da idade. Na fase, na pré-adolescência já tem um pouquinho desse corte, mas enfim. Eles vão seguir alguém. Quem é referência para eles? Então é muito fácil falar, hoje em dia tá tudo na internet. Mas quem tá abrindo essa porta pra internet entrar tanto? Por que se você não é uma referência pro seu filho, o cara ali é? Será que é o problema do cara? Né? O quanto você tá distante do seu filho? Né? E a gente sabe que hoje em dia, as famílias, a gente fala, na época quando a gente falava assim, família disfuncional, era família de pai e mãe divorciado, que não funcionava, né? Porque já tinha uma dinâmica diferente. O disfuncional hoje tá na família perfeitinha. Por que é disfuncional? Porque não funciona. Como você sabe que não funciona? Tomei agora. Não funciona porque... A família Doriana não é disfuncional. É disfuncional. Porque, primeiro que ela não existe, né? Fica ali no tópico. E aí eu sempre falo, o conceito de família, o pessoal acha que fala, minha família, eu vou escolher aqui, minha família é batata. Então, assim, batatão é o pai, batata é a mãe, batatinha as crianças. E coloca lá no saco, essa é minha família. Um saco de batata não é família. Família é o purê, que tá tudo misturado, envolvido. Isso aqui, né, do tipo que a gente fala de união. Família é unidade. É diferente, são conceitos diferentes. Então, muitas vezes, cada um tá correndo atrás do seu e ninguém tá olhando para si. Então, o berço que é ali para a criança desenvolver empatia e resiliência, ela não tem mais espaço. Que antes ficava com a mãe, que antes tinha um monte de irmão, que antes subia na árvore, um dava pezinho pro outro, hoje em dia não. Tem um monte de coisa que foi tirada dessas crianças. Aí o pessoal fala, essas crianças de hoje em dia, é lógico que é de hoje em dia. Elas não sabem como que é viver diferente. E você não sabe como que é viver no mundo delas. Então é muito fácil apontar o dedo, né? Aí o pessoal fala, as crianças de hoje em dia são difíceis. Difíceis é ser criança no dia de hoje. É isso, difícil é ser criança no dia de hoje. E a gente, por mais que a gente tente, às vezes, né, voltar a ser diferente, o mundo mudou. A gente não vai mais ter as crianças como eu vivi na rua, correndo, brincando. Isso não, mesmo morando dentro de um condomínio, é difícil. Então, é tão complicado, porque a gente, enquanto pais, nos dias de hoje, a gente às vezes fica perdido também. Sim. Porque tem muitos pais que, tira completamente a tecnologia dos filhos. Eu não sei se esse é o caminho. É o caminho?
Não, eu acho assim, porque tem famílias que fazem, né? Eu trabalhei para família lá há 10 anos atrás nos Estados Unidos, que eles comiam tudo orgânico, era algodão 100%, os brinquedos era tudo de madeira. Tem até um filme legal que fala sobre isso. Tá, uma hora ou outra vai ter o contato com isso. E aí, o que ele vai fazer, né? Do tipo, né? O lance é que nem falar, se a McDonald's faz mal, então fecha todos os McDonald's. Isso não é o caminho. O caminho é você ter discernimento que sim, aí faz mal, mas é gostoso. Aí de vez em quando tá tudo bem. Então, é o discernimento, né? Não tem como... Eu falo de metodologia ativa, tem um monte de ferramenta que a gente leva a criança para ver vídeo em casa, para envolver o pai até no aprendizado. Então, tá ok a internet. Não tá ok a internet quando ela faz o papel de pai e mãe. Quando ela educa, quando a criança passa mais tempo com a tela do que com o pai e com a mãe, né? E é fácil colocar no da criança, né? Mas... Cara... Adulto, meu amigo veio dos Estados Unidos, falou, ai, eu vim ver minha avó que tá pra morrer. Eu fui na casa dela, ficou 2 minutos comigo, pegou o celular. Tava lá no Facebook, postando tudo. Não é, porque tem uma indústria milionária atrás disso, fazendo com que você não saia. É a dopamina que é liberada cada vez que você rola a tela. Né? E a gente foca na criança. Por isso que a neurociência na educação vem por causa disso. Porque essa dinâmica acabou afetando a forma com que eles pensam. Acabou afetando tudo. Né? Você acha que uma professora lá na frente é tão interessante quanto o mundo que ele já conheceu? Desses celulares, desses jogos... Não é, você não vai competir com isso. É completamente desinteressante. E como nessa pós-graduação que você faz, você contribui para que os professores tenham uma aula mais interessante? Como é que é isso? Sim. Primeiro, assim, é dividido em módulos, né? Então, o primeiro módulo é de liderança. E aí vem o autoconhecimento, né? Então, começa assim, as meninas choram, as meninas... Autoconhecimento é tudo. Tudo começa pelo autoconhecimento. E assim, não tem a pretensão de ser uma terapia, não tem pretensão de nada, mas olha, se empodere também do seu papel de professora. Ai, sai desse vitimismo, sai. Porque não paga a conta. Chorar não paga a conta, nunca pagou. Né? Cara feia não paga meia. Não adianta sair com um cara de cocôzinho pra escola que você vai continuar com sua hora lá pra trabalhar. Né? Então, muda isso da vida. Depois vem a disciplina positiva, que é o senso de pertencimento e importância, que é a base do Rudolf Dreikels. A criança precisa se sentir pertencente ao meio que ela vive, porque nós somos seres sociais. A primeira a gente sente, depois a gente raciocina. E não tem nada que chegue na ponta daqui do dedo se não passar por aqui antes. Né? Então, a gente muda isso na disciplina positiva. É ferramenta de resiliência, de empatia, de resolução de problemas, que tudo isso está na BNCC. O governo hoje pede para que você saiba, só que não te capacita e te cobra. Nossa. Porque tem professora sendo mandada embora porque você não desenvolveu habilidades socioemocionais. Nem a gente sabe que esse tal de socioemocional eu quero para comer, eu quero para viagem, né? E aí você tem que desenvolver em 30 pessoas ao mesmo tempo agora, é muita coisa. Por isso que tem, acho que, mais de 50 práticas, porque é prático, né? Depois disso, tem um módulo de comunicação não violenta. Legal. Porque é como você diz as coisas, né? Você pode mandar a pessoa pro inferno, ela pede até o mapa pra você, se você souber Gente, pedir. eu falo muito isso, tudo pode ser dito, depende de como você vai falar aquilo, né? Que a gente pode falar tudo, né? E o professor também pode chamar atenção, pode conversar, pode trazer, né, a criança, fazer a criança entender da importância dela aprender aquilo, mas tudo depende de como ela fala. Sim. E a comunicação não violenta para a professora é extremamente importante, não só a comunicação dela com os alunos, porque é um gargalo no meio das professoras, o quanto tem de abuso, aquela positividade tóxica, aquela, se eu fosse você no seu lugar eu faria. O que ela vai responder? Às vezes um diretor, um pai, uma mãe que está cobrando. Então, a comunicação não violenta é lógico para os alunos, mas é dela com as outras professoras e com coordenação. E você vai tirando, porque todo mundo tem uma necessidade que está defendendo ali, né? Então, vira aquele tiroteio. Então, você aprende como se comunicar. Aí, depois, a gente tem um módulo da metodologia ativa, né? Que é a máxima de hoje em dia. Eu falo que criança para responder pergunta, a gente não precisa mais. Porque para responder pergunta tem Google, tem tudo. A gente precisa ensinar as crianças a perguntarem. O que eu quero saber? Eu tô com, gente, todo o conhecimento humano. Pensa, a pessoa mais inteligente do planeta tá ali. Tá aqui. O que eu faço com essa informação? Nossa. Então, não é sobre ter informação, é o que eu faço com isso. Então, a metodologia ativa coloca o aluno no protagonismo do aprendizado. Você tira a responsabilidade só das costas das professoras.
né? Compartilha, que é um senso de pertencimento e importância. As crianças, tem um estudo que fala que as crianças não acham que a escola é importante, eles só passam pela escola. Então, do tipo, só passam. Não é só passam, você faz parte daquilo, né? Então, envolver as crianças, e tem várias ferramentas, né? Várias. E aí, por último, vai a neurociência, que a gente sabe, né? Tem que parar o tanto de aprendizado, movimenta, o que acalma o cérebro, o que não acalma. Porque a gente sabe que a criança aprende, todo mundo aprende. Quando a gente está na green zone, que a gente fala que é a zona verde. Se você não tiver nesse estado mental, a gente fala, eu ensinei, ele não aprendeu. É a mesma coisa de você jogar marshmallow na cabeça dele e achar que ele comeu. Não. Como é que faz pra atingir essa green zone? Tô querendo saber. Isso faz tudo do projeto da pós-graduação, que você vai ensinar as crianças a alfabetizar emocionalmente. Aí elas vão aprender a identificar. Professora, não tô legal, preciso disso. Então a gente tem ferramenta, né? Sabe legal. Que o blue zone é quando tá muito triste, quando tá cansado, pode estar doente. Né? O amarelo, quando já tá do tipo perturbado, pode ser qualquer incômodo. Até a gente fala que às vezes as crianças são intolerantes, mas às vezes os incômodos físicos. Sala de aula cheia, carteira dura, calor, tudo isso incomoda de um ponto. Que não consegue se concentrar. Não consegue se concentrar. Né? E a gente não vê, porque se uma pessoa reclamar do calor, tá calor, né? Nossa, uma criança reclama do calor. Você quer que eu faça o quê com o calor? Nem a necessidade básica da criança muitas vezes não é validada. Eu não tô falando pra ser atendido. Colocar o menino lá no ar-condicionado, só valida, realmente tá calor, meu amor, vamos. Só valida que o que ele tá passando é ruim. E aí a neurociência vem pra isso, pra do tipo, memória de curto prazo, memória de longo prazo, sabe? Como que a gente faz para os alunos captarem a mensagem, né? Porque além do conteúdo pedagógico, eu acredito que quando a gente muda a chave e começa a ver a educação dessa forma, você está ali para contribuir que um cidadão ético vá para a sociedade. Então, qual é o seu papel ali, né? Vai ficar passando tabuada e mandando... Não. Meu Deus do céu. Quer água? Tem água? Fala too much, né? Too much. Não, isso é maravilhoso. E eu fico aqui viajando. Ela fala uma coisa, eu fico, meu Deus, fico caindo várias e várias e várias fichas. Né? O quanto... Todos os professores deveriam fazer essa pós-graduação. E como é que faz para fazer essa pós-graduação? Como é que faz? Eu não entendo. São 4 turmas por ano, né? Parceria com uma faculdade de Campinas, que eu fui dar uma palestra lá. A reitora falou, isso era para estar em pedagogia. Falei, mas a gente não muda isso, né? A pedagogia tá ali, a gente não muda isso, mas a gente pode... não muda ainda, né? Vai que. O mundo em constante evolução aí, né? E em relação a essa questão dessa cultura digital e a educação, você acha que, assim, o que a gente estava falando, né, que você falou, essa rapidez de informação que as crianças têm, o quanto isso tem afetado, né, a forma de educação, de aprendizagem das crianças, e como a gente pode fazer para enquanto pais, né, pra gente ficar atento a isso, porque tudo tá ali, né? Tudo tá muito fácil, tudo tá muito simples. E dá um certo medo na gente, porque não foi assim com a gente, com eles e, enfim. Isso pode ser positivo, por um lado, por outro, a criança pode entrar num mundo que ainda ela não tem capacidade de entender aquilo da forma como deve. Aquela máxima, né? Você pode ter falado pro seu filho 10 vezes, não, ele tem 4 anos. Você já falou 10 vezes que a rua é perigosa, você vai deixar ele na rua sozinho? Não. Porque ele não tem discernimento ainda de saber o que é perigo, cadê o carro, onde tá, se alguém pega. Então, a responsabilidade sempre é do pai e da mãe, na quantidade, né? A gente fala que do tempo, do tipo, antes de dormir, não. Deixa o seu cérebro descansar um pouco, sabe? Tem momentos e momentos. Vai falar que, não vou deixar nunca. Isso é pra crianças e adultos, né? É pra tudo. Viu, gente? É pra você também, que fica ali, ó, dorme no celular, cai na cara. Cai na cara, já tem até a marca. Tem até a marquinha, hello. Mas eu lembro que, por exemplo, quando, né, babá lá nos Estados Unidos, a família tinha uma regra que era 2 horas de tela por semana. Quê? 2 horas de tela por semana. Tô chocada. E na época, essas 2 horas de tela era com o pai e com a mãe de sábado. Que eles assistiam o filme, né? Então, pro interesse era dos pais. babá-se-lascava.com.br, né? Olha. Então, o que eu fazia? Eu fazia de tudo. Olha, tinha um special toy. O que era o special toy? Nada. Essa caneta especial. Eu só vou guardar ela como especial. Olha, então, que tal brincar com o brinquedo especial?
Não tinha. Você faz a mágica ali com as crianças. Você Nossa. vai induzindo, né? Aí você vai... E você foi aprendendo isso lá nos livros, de forma instintiva? Na raça. Eu lembro que o primeiro case, case de sucesso foi o Van, que ele estava extremamente com ciúmes da Sylvie. E ele pegou um vaso lá e destruiu o vaso. E porque ele tava bravo, com ciúmes. Aí, coloquei a plaquinha, coloquei a foto dele. Essa planta é do Van. O Van que vai aguar, o Van que vai tirar a folhinha seca. Parou. A partir do momento que é dele, ele cuida, né? Ele mudou ali a perspectiva. E o pai já tinha colocado o vaso lá em cima. Já tinha colocado cerca do vaso. Aí ele olhou e falou, sério? Você colocou um coraçãozinho lá com a foto dele, ele parou de estragar a flor. Olha. Eu falei, bem, usa. Faz parte, vem junto, né? Mas voltando a isso, a gente fala que a teoria e a prática sempre, né? É em comum acordo. Você usa pro seu bem, o que faz bem. Você não vai, hoje em dia, na hora do seu almoço, lá pagar um boleto no banco que você tem para pagar online ali. Né? O quanto isso te ajuda, mas se tá dificultando a memória do seu filho, a fala hoje em dia tá prejudicada, né? A visão tá prejudicada, porque eles ficam muito tempo, né? A coluna tá prejudicada. Uns dos excessos, porque eu faço o curso fora, que não tá ali, sobre déficit de atenção, né? Que é na faculdade de Cambridge. Fala que um dos problemas é a musculatura das crianças. Porque isso aqui é postura de atenção. Então, criança hoje em dia não tem mais musculatura nem abdominal, nem aqui, que é o que leva a informação. Então, as crianças estão assim. Prestou atenção. Déficit de atenção. Gente. Mas não é correção de postura às vezes, sabe? Meu Deus, vamos ficar reta. Todo mundo. Não, o meu filho tá fazendo, ele tá com escoliose, tá? Aos 10 anos, escoliose. E a gente tá tratando a escoliose dele. Escoliose. Aí, na sala de aula, às vezes, eu coloco as crianças de pé. Eu coloco as folhas, vai fazer de pé, meu filho, porque você tá assim na carteira. Aí passa alguém, deixa eu escrever de pé, como ele é boba. Boba nada, ele vai memorizar muito mais, porque ele tá ali, ele tá reto. Postura. Gente, essa postura, as posturas são muito importantes, né? O corpo. Eu vejo a gente em vários vídeos, a gente pode ver de esporte, né? A pessoa antes da corrida, tudo a postura que ela assume antes, ela desempenha. Agora, se tá na carteira, se tá ali daquele jeito, como? O corpo comunica, né? Comunica o tempo todo. Caramba! E essa mudança de mindset que eu faço nas crianças e ensino as professoras a fazerem, porque tem muitas aquelas crenças limitantes, né? Aquelas profecias autorrealizáveis que as crianças já ouviram a respeito dela em algum momento da vida. Então tem ferramenta do tipo, a professora, ele acha que ele é burro, vai trabalhar isso nele. Vai colocar 5 possíveis soluções para ele não pensar. Toda vez que você vai pensar que você é burro, o que você vai pensar? Eu preciso de mais tempo para aprender? Eu aprendo de forma diferente? Então, por falar nisso, eu queria falar com você um pouquinho sobre essa abordagem inclusiva, né? Como que numa sala, vamos dizer assim, de 30 crianças, que cada uma tem uma necessidade, né? É uma forma de aprendizagem. Como que o professor consegue detectar isso e contribuir, né? Para que a criança tenha essa necessidade atendida. Sim. E consiga se desenvolver. Primeiro, assim, muitos laudos partem da professora, porque a professora tá ali vendo a performance do aluno e comparando com outros alunos. Uhum. Então, o pai muitas vezes não percebe. Não percebi que ele... Mas é lógico, o pai tem um dentro de casa, talvez o priminho não é da mesma idade, mas é a partir do momento. Primeiro que a professora, quando ela faz o plano de aula dela, ela tem que pensar que ela vai abordar todos. Então, às vezes, você tem que explicar a mesma coisa 3 vezes diferente. E você vai aprender a fazer isso. Mas dá trabalho. Mas quanto mais você faz, mais você fica criativa. No outro ano, você vai ter 10 formas de ensinar aquilo. E uma coisa que eu falo muito também é a forma que mensura o conhecimento da criança, o saber da criança. Porque é acumulativo, ok. É feito por pilares, por base. Sempre precisa de um conhecimento prévio antes. Então, antes de você estar dando sua matéria, você está verificando o quanto de conhecimento prévio ele tem? Porque você não vai colocar o telhadinho se não tiver a base. Aí não para o conhecimento. Então, a forma que você vai avaliar a criança... Hoje em dia, não se avalia só no papel. Só no papel tem várias ferramentas para avaliar a criança, né? Na forma que ela está desenvolvendo o conteúdo pedagógico. Uhum. Então, se a criança mudou, muda a sua forma de dar aula. O cérebro da criança mudou, muda a sua forma de avaliar. Uhum. Mas a criança continua sendo criança, dependendo do adulto, e você continua sendo responsável por ela. Não tente inverter isso. Não tente jogar a responsabilidade na costa da criança. Porque não vai dar certo. Se ela tem aquela dificuldade, o professor tem que encontrar uma forma de que ela seja atendida. E a pessoa fala assim, desculpa, Pri, para déficit de atenção, vai ter que fazer isso
tempo todo, sim. Gente, eu falei pra Jaque, né, que, enfim, em casa nós tivemos o diagnóstico do TDAH e meu filho tem um QI bem acima, muito inteligente e tem certas dificuldades. Inclusive, na sala dele, teve alunos de outros anos que crianças tinham que usar fone de ouvido para fazer a prova, ou fazer a prova separado. E o Arthur, quando às vezes ele não vai fazer a prova com a turma e ele faz sozinho, ele faz muito melhor. Porque realmente as distrações da sala fazem com que ele perca ali e não consegue aquilo que ele faria, que ele faz sozinho, né? Então, como que as escolas hoje em dia, eu fico imaginando, porque é muito difícil, né? E com cada vez mais diagnósticos de TDAH, isso não existia antes. Da forma que é visto hoje, não. Aí a pessoa fala, era assim, não era. Você acha que a internet, toda essa rapidez das coisas contribuiu para esse aumento de diagnósticos? Sim, tem muitos estudos que falam. Primeira, qualidade do sono. 10 horas é para a criança estar no sono profundo já. Porque é a hora que anota neurônio... isso, fala isso pro meu marido, vai. Eu sempre gosto de mandar a direta pro meu marido. Repete essa informação, por favor, escuta, Rô. 10 horas a criança tem que estar dormindo, porque é o sono reparador dos neurônios, que é ali que a memória de longo prazo é feita. Meu Deus. Então, é que nem músculo. Quando você tem que descansar para ele crescer. É a mesma coisa, o cérebro é um músculo. Então, é a rotina do sono, excesso de açúcar, né? Tudo. Porque excesso de açúcar sobe a dopamina. Porque o neurônio é disfuncional, né? Às vezes ele vai rápido demais sem direção, mas tá ali trabalhando pra caramba. Então é só é como se fosse um cara do iFood que chega sua pizza toda torta, atrasado, mas chegou. Você tem que colocar o aplicativo certo para ele ir certo, né? Então tudo isso dificulta. A falta de exercício físico de força, extremamente importante para as crianças. Jura? Era subir na árvore, era correr, tudo isso é importante. Era chutar a bola até bola hoje em dia, mais leve. Tudo foi ficando mais fácil, né? Controle remoto pra isso, controle remoto pra aquilo. Nem a janela a gente abre mais. A gente aperta o botão, a janela sobe, fecha, e em casa. Tudo. É por isso que eu falo. Tem muita gente que ganha dinheiro com esse estilo de vida que é dado pras crianças. Tem uma série muito legal no Netflix que é Take My Pills. Que eles falam agora dessa indústria dos remédios para déficit de atenção. Vou falar dos nomes aqui. Ai, gente, por favor. Porque, medica. E o que é legal é que tem um menino lá que fala, olha, eu odiei que minha mãe me medicou. Eu não queria ter sido medicado. Ai, gente. Mas não foi uma opção minha. E aí, o que virou? Virou uma moeda de troca na universidade, porque aumenta o rendimento. Nossa, então, muita gente do mercado financeiro, o pessoal toma, que quer melhorar o raciocínio, mas você tá competindo contra quem, Cristo, o tempo todo? Porque uma cabeça que tá o tempo todo querendo ser melhor do que o outro, tá em primeiro lugar, mas primeiro, não é bom ser competitivo? É contra você mesmo, não contra o mundo, contra todo mundo. Porque aí vira patologia. E tem muito pai e mãe que tá embarcando a criança nessa. O filhinho do outro sabe a tabuada do 9, mas tem que saber do 15. Sabe? Porque é uma frustração do pai. A vida inteira fui abaixo ou fui inferior, deixa meu filho ser melhor, né? Nossa, gente. Não é isso. Não é isso. Eu confesso que eu tenho um certo medo em relação a isso, essa questão, né, da medicação, e tá se tornando cada vez mais comum. Então é um tema muito polêmico. Sim. Muito polêmico. Óbvio que tem as coisas boas, né? Porque realmente a criança... eu ouvi isso de uma profissional, que eu levei o Arthur, e ela falou assim, bom, você tem a opção de dar ou não. Ela falou, eu no seu lugar não daria. Ela falou, se você der, ele vai tirar 10 em tudo. Ela falou, não tenha dúvida. Ele vai, pelo cognitivo dele, ele vai. Só que... E aí? E a hora que ele ficar sem? E como ele vai se sentir? Ele, entendeu? Ele sabe que o remédio vai fazer ele se tornar uma potência. Então isso na cabeça dele, a hora que eu tirar dele, como é que vai ser? Né? Porque ela fala que o TDAH é uma coisa que vai acompanhar pro resto, não tem cura. Eu vou medicar ali aquela causa naquele momento, mas se eu fosse medicar por um período e ele fosse ficar curado, ok, mas não é o caso. Então a gente tem que encontrar ferramentas para que as crianças se entendam, né, dentro da capacidade delas, e a gente consiga extrair o melhor deles, sem medicação. Perfeito, porque o lance do déficit de atenção são as habilidades que tá por trás disso, que é gerenciamento de tempo, que é de organização. Você falou uma coisa muito interessante, né, em relação a isso. Eles têm essas dificuldades, eles não conseguem
fazer da maneira... Porque eles se distraem. Não é que passou um mosquitinho aqui e distraiu. Meu, ele já vai pensar onde o mosquitinho vai, se ele pôs alguma coisa. E é complicado. Então tem que voltar o tempo todo. Coloca com uma pessoa que é mais organizada. Coloca um déficit de atenção com toque junto, que dá uma dupla perfeita. Acho que sou eu. Pronto, casou. Ai, socorro. Deus faz certo, junta ali. As cuecas do meu marido, eu rolo tudo bonitinho. Gente, olha isso, amiga. Porque eu sou toque, você é TDAH. é Então, isso. por isso que a gente se dá bem, amiga. Uma completa a outra. Uma completa a outra. Tá explicado. Você que é a Vivi. Gente, sensacional! Na sala de aula eu percebo quem é quem, vai ali, ó, vai fazer dupla. E quando eu vou sortear só que eu quero que faça a dupla que eu quero. Porque... Olha aí, vai lá, porque eu sei que vai dar certo. Cara, vai dar certo. Você tem que entender seus alunos. Meu, sensacional isso. Então, para uma criança que né, tem diagnóstico de TDAH, o que você acha relevante, né, quando a gente fala em educação e aprendizagem, assim, em coisas práticas que são, que podem ajudar, né? Porque, assim, eles são ótimos em fazerem o que eles gostam. Bingo, perfeito. Meu marido é programador. Então, coloca um problema lá de código pra ele. O mundo cai, tsunami, já todo mundo tocou corneta, trombeta, todo mundo subiu e tá ali no código. Ali. Que o hiperfoco nem sempre é tão bom porque ele esquece de fazer outras coisas. Tipo, beber água, qualquer outra coisa. Então, é rotina. Não. Então, você vai fazer as coisas não porque... É porque tem que ser feito naquela hora. E não pode abrir muita exceção. Porque eu tenho assim, são 3 cabides pra aqui, ó. Se juntar o 4 aqui, já vai surtar. Por quê? Porque, do 4 vai do 5, do 5, aí daqui a pouco tá o cabide ali, o cabide ali. Eles não têm essa noção, né? Nem esse senso visual que eles têm, sabe? De organização. Por isso que é bagunça na bagunça deles. Então, é caixinha, é rótulo, é isso, aquilo, pra facilitar a vida deles. É despertador, toca remédio, toca chá, toca... E é isso, que você vai usar ferramentas. Né? Dormir cedo, eu não quero ficar no joguinho. Já desinstalei todo o joguinho do meu marido, instalou de novo. Desinstala. Uma vez eu levei o controle do videogame dele embora na bolsa pra ir trabalhar. Quero sair do videogame, cada um. Olha a estratégia. Gente, que sensacional. Não, claramente é isso. E quando a pessoa consegue, uma pessoa que tem dificuldade de concentração, né, dificuldade de concluir aquilo que ela começa, porque começa, né, e não conclui. Então, quando ela tem essa rotina ali pré-estabelecida e aquele check. O que ele libera o check? Ele libera uma dopaminazinha ali, né? Porque E é legal que com as crianças eu coloco, vai lá, você fez isso, vai lá e marca. E as crianças Deixa elas fazerem. Deixa elas fazerem. E você acredita, Jéssica, outro dia meu filho falou assim pra mim: mamãe, eu preciso que você coloque tudo que eu tenho que fazer. Porque e é muito engraçado isso, porque ele sabe que é uma dificuldade dele. E ele mesmo, não fui eu que falei, não, tá? Ele falou, eu queria que você tivesse uma lousa aqui, mamãe. Quando ele era pequeno, a gente até tinha daquelas coisas de escovar o dente, Eu queria que você colocasse para todas as coisas que eu tenho que fazer. Olha só. Que ele sente que quando ele faz aquilo que eu coloquei ali para ele se sente útil, ele sente que ele conseguiu, que ele concluiu. Porque a autoestima de uma pessoa com déficit de atenção é muito abalada. Então. Porque 90% das vezes que você vai se comunicar com seu filho é uma cobrança, né? Nossa. E aí, se uma criança já ouve cerca de 3 mil nãos por dia, uma criança com déficit de atenção muito mais. E até a forma que você aborda, né? Do tipo, você deixou... Na hora que você fala, você deixou, ele já fechou o cérebro, não sabe que você pode falar o que for, ele não vai te ouvir. Você deixou a toalha em cima da mesa. Eu vi que a toalha não tá no varal. Eu pus... Muda a forma de falar. Tira você da frente. Você não para déficit de atenção. Vou levar bronca, não importa o que ela vai falar, eu só vou falar que é mentira, que não fui eu, que foi o cachorro que pegou. Aí começa a briga. Porque ele não vai assumir por quê? Porque ele tá cansado de assumir erro. Que ele erra pra caramba. Ele erra pra caramba. Pra caramba. E é triste, né? Mas na hora que acerta, yes! Vai lá, meu filho, deu certo. E esse lance, eu faço rotina e passo um papel, contact, uma fita, e deixo aquelas canetas de quadro, vai lá, depois no final do dia passa. É rotina, organização. E você faz mentoria, esse atendimento a famílias também? Para ajudar nessa questão do aprendizagem, enfim, da organização. Porque, né, quando a criança tem diagnóstico de TDAH, se indica terapia ocupacional. E terapia cognitivo-comportamental. Isso é válido, é legal, é importante. Assim, não é uma coisa que, né, resolve. É tudo faz parte, né? Só que o que é legal, que quando você muda a dinâmica de casa,
Eu não tô falando que a família vai ser perfeita, que no outro dia a mãe já vai estar, né? Vai, mantra, deixa a louça pra mim que eu amo. Não é isso. Mas a partir do momento que você muda a dinâmica da família, porque você fica na TO 2 vezes por semana, 1 hora. Na terapia você vai 1 hora. Tá, e o resto da sua vida? Então, é esse resto que faz a diferença. O resto que é tudo, né? O resto que é tudo, que é todo tempo. E a vantagem de ter um filho com déficit de atenção e um aluno com déficit de atenção na sala de aula é que você se programa mais, que você fica mais empática, que você fica mais organizada, que você tem que ser por ele, por você. Só que ele vai demonstrar um mundo de possibilidades para você. Ele não é só defeito, ele não é só déficit, né? Que palavrinha feia, déficit. A pessoa é sempre menos. É pesado. Nossa, as pessoas... Déficit de atenção é leal, é do tipo, é prestativo, é justo. Tem um monte de coisa. Por que a gente vai olhar pro que falta? Coloca outra coisa o aluno para fazer. Talvez ele não consiga copiar. As coisas estão bem. Pede para fazer tópico. Você consegue entender o que você escreveu? Beleza. Tá aquele pau. Né? Não vai ser como todo mundo. Você vai estar colocando ali um peixinho para subir a árvore. Não vai dar certo. Tô até sem palavras aqui, gente. Tô até sem palavras, de verdade. Bom, e você tem notado, né? Você faz essa consultoria e tal, que as escolas estão em busca de se adaptar a isso, a essa demanda aumentada, né? De crianças com esses déficits. Porque tem atenção e hiperatividade, tem só TDA, TDAH, tem um monte de outras nomenclaturas. As escolas, pelo menos a escola particular, eu acredito que sim, né? Mas e a rede pública? Você tem essa dimensão? Ou... A rede pública, eles trabalham muito em capacitar o professor também. Só que assim, tampar, às vezes, não estou sendo pessimista, mas muitas vezes o sol com a peneira. Porque não adianta você capacitar o professor, mas você não dá estrutura para ela trabalhar. Né, que ela vai estar fazendo o melhor que ela pode. E às vezes vem até um contra aí, porque ela teve informação, só que ela não é capaz de colocar em prática. A autoestima dela como líder, educadora, pedagoga, professora, vai lá no pé. Sabe aquela... Sei lá, você sabe que você tem que comer alface, mas você come brigadeiro. Você não vai ficar orgulhoso de você depois. Né? É assim, fica muito com a autoestima baixa, né? Então, tá tentando capacitar, sim, mas tem um monte de coisa que precisa ser melhorada. Não tô falando que não vai fazer verão ali, a andorinha dela, não, né? Mas as escolas particulares, sim, porque a queixa do pai, não aprendeu. Por que não aprendeu? Fica lá no grupo da família. É muito a professora é ruim. A professora tá fazendo o melhor que ela pode naquele momento. E tem um monte de diagnóstico que é dado, dislexia, que é déficit de atenção. É muita coisa que virou déficit de atenção, que virou TOD, que virou isso, que virou aquilo, né? Então, imagina, também elas estão tentando aprender ali. No módulo da neurociência, na pós-graduação, tem para cada laudo que recebe na escola, né? Descalculia, dislexia, o que você vai fazer. Às vezes é só uma caneta marca-texto, que a criança tem que marcar os verbos, que é comando para ela. Já ajuda muito no dia a dia. Então, são ferramentas práticas, poderosas, que ajudam não só a professora, mas o aluno, né? Que é essa a intenção. Essa é a intenção. Porque quando você ajuda o aluno, você melhora a tua vida, né? Aí vai. E tem muita reclamação, né? Eu falo que eu tento fazer essa ponte de escola e família. Às vezes a ponte tá ali, mais ou menos. Às vezes é uma cordinha ali, às né? vezes a ponte tá bambeando, né? Porque ninguém quer abraçar o problemaço, né? E a criança depende da gente. É muito, eu falo que os desafios grandes realmente, enquanto pais, eles vêm nessa hora. É na hora da educação realmente, e porque é muito diferente do que a gente viveu, eles são, né, completamente, enfim, um outro mundo e a gente não sabe, né? E aí, Jéssica, o que eu ia falar pra você? Eu, enquanto mãe, é uma coisa que eu sinto assim. Eu falo que a minha obrigação, eu penso que enquanto mãe, é educar meu filho. No intuito de ser educado, respeitar o próximo, amar o próximo, não jogar lixo no chão, essas coisas. Mas a educação propriamente dita, ensinar a ler, escrever, fazer conta, não compete a mim. Né? E isso me pesa. E eu sei que as minhas amigas que vão assistir também, a gente sofre muito com isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ensinar meu filho a essas coisas, né? E eu vejo que as escolas, às vezes, as professoras jogam ali na gente, né? Tipo, um papel que é delas. Um papel que é delas. Sim. Enfim, queria falar sobre isso. O papel da mãe que não tem aptidão para ensinar o filho. Né? Eu, assim, matemática, eu até inglês ali, tralá, faço o que eu posso, mas chega na matemática, eu tenho que pagar professor particular. Sim. E é uma pressão, eu fico me sentindo culpada. Sim.
Não, primeiro que não tem que dar conta de tudo o tempo todo e, né, a gente tem que falar até que eu vou ou não. Tem várias coisas da lição de casa que eu acho super positiva. Não precisa ser complemento da tua aula, que a professora tem que garantir que ela passe o conteúdo ali. Né? Não digo complemento da tua aula que a criança vai aprender na lição de casa. Né? Eu fiz muito dinheiro, chegou uma hora lá no Maranhão. A minha aula de professora particular era mais do que uma consulta médica. Uau! Porque os pais colocavam escola bilíngue e chegavam no sexto. Olha lá. 7º ano, a metodologia é outra, e ela era uma escola conteudista, né, e as crianças iam estudar fora, era uma escola que tinha ali ponto, umas coisas assim, né, e aí chegava, não consigo, meu filho tá indo mal, o que que eu faço, né, e ficava uma pressão na casa toda ali, né, e às vezes eu vejo que a professora meio que se vinga com a mãe, eu tô falando isso porque eu tô ali no meio, você não ensina seu filho isso, ele vai pra escola mal educado, então vai conteúdo pedagógico pra lá, só que a intenção da lição de casa não é essa, né, Qual é a intenção da lição de casa? Conta pra nós, eu quero saber. A intenção da lição de casa é provavelmente, isso depende de muita professora, mas é para memorizar o conteúdo. Por quê? Você pode fazer 300 vezes aqui, dá um tempo pro cérebro, você vai reforçar antes de dormir, seria a lógica. Então você fez 3, 4 exercícios para relembrar o que você fez. Não é a lista, não é um monte, não é para ser punitiva a lição de casa, que muitas vezes é usada. É para ser reforço de memória a longo prazo. Se você tá dando para isso, ótimo, você tá cumprindo seu papel. A criança não pode passar mais do que meia hora fazendo aquela lição de casa. E não é para ser um fardo para a família. É para ser legal, né? E às vezes é um momento de conexão com o teu filho. Vou parar aqui para fazer a lição de casa, chego perto dele, vejo o que ele tá aprendendo. Se for isso, ótimo. Se for para xingar professor, aluno, todo mundo, né? Aí já mudou o jogo. Porque para criança também é importante que a gente esteja, né, ali olhando a apostila. Eu vejo isso, que durante um tempo eu tinha essa mentalidade de que eu não quero fazer, eu não quero, isso é escola, em casa é outra coisa. E a gente vai aprendendo, né? Filho único, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, a gente vai aprendendo muita coisa. E eu vejo o quanto é importante para ele que eu esteja ali vendo o que ele está fazendo, né? Que eu demonstre realmente interesse por aquilo que ele está aprendendo, né? Independente de eu saber ou não, mas que eu olhe a apostila, que enfim. E é isso. Mas é uma dor muito grande, eu sei que não só minha, como de muitas mães, essa questão da lição de casa. E não é para ser punitivo para ninguém, né? A gente fala que muitas vezes a gente quer tirar o pior do outro, né? E não é isso. A intenção é do tipo que a criança aprenda habilidades de vida na escola, que hoje está ali na BNCC, com todo o conteúdo pedagógico. E a criança precisa ter tempo para ser criança, né? Ela não é aluno e não é filho somente, ela é criança. Criança. E a infância passa tão rapidamente. Sim. Gente, mas olha, quanta coisa a gente teria para falar aqui, né? Sim, bastante. Alguma coisa que você considera importante que a gente poderia falar, contribuir com os pais, com os professores, né? Que porventura venham nos assistir. Você, pai, que também tem aí um certo, né? Amizade, enfim, com algum professor que vocês considerem legal aprender sobre isso, porque a gente vê que tem muitas pessoas que têm paixão por aquilo que eles fazem, mas eles não sabem fazer, né? Sim. E essa pós-graduação poderia contribuir muito para isso, né? Muita gente se fala em liderança de vida, autoconhecimento, então é fundamental, porque a educação é importante para mudar o nosso país, né? Eu acho que um país, as pessoas mudam quando elas têm educação. E a educação fica ali de qualquer jeito, né? Por obrigação. Sendo que eu acho que a única coisa que a gente tem para mudar é através da educação, é investir, né, no desenvolvimento desses seres humanos aí, dos nossos filhos, das crianças que vão seguir, né, no mundão. Sim. Tem aquela frase, Pri, que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. E a gente tem que entender que, como adulto, eu vejo nessa posição, eu tô aqui para servir uma criança. A gente tem que sair um pouquinho desse papel de ser servido e começar a servir o pequeno, porque você tá modelando para uma vida, um universo que ele nunca trilhou. Não tô falando para você fazer isso por ele, né? Mas para você colocar os sapatinhos dele de vez em quando. Isso não é mimar, né? Tem aquela história que eu gosto de falar, que a borboleta tava tentando sair do casulo, aí o menininho vê lá, fica com dó e vai lá, abre um pouquinho do casulo para fazer com que fique mais fácil. Ela sai e morre, porque é justamente aquele movimento de quebrar o casulo que vai sanguinho para as perninhas dela, que ela consegue prazer, que ela consegue voar depois. Então, muitas vezes, o ser permissivo é ser egoísta e fazer pelo seu filho.
né? Ter limites é bom para todo mundo. As crianças, elas se desenvolvem em ilhas de rotina. Aqui eu me sinto seguro, posso ser criança. Aqui eu me sinto seguro, posso ser criança. Mas se a criança estiver rodeado de adultos que são emocionalmente doentes, não tem jeito dela ser melhor. Então, assim, você tá focando na criança, vamos mudar. A pergunta nunca vai ser, o que eu faço para essa criança ser assim? O que eu faço? Como que eu mudo para que essa criança mude? E uma das bases da disciplina positiva é liderar pelo exemplo, né? Do tipo, a máxima é essa. Liderar pelo exemplo. É isso. Eu vejo quanto o meu filho, né? Eu corro, enfim, faço maratona e tal. E eu vejo quanto o mostrar, né, o ser, né, a gente enquanto mãe se sente culpada e eu falo que não é porque você é mãe que o seu filho tem que ser, né, a sua prioridade de vida. Não, a nossa prioridade tem que ser a gente. Porque ele vai aprender a partir do momento que ele vê eu me amando, eu me cuidando, eu correndo atrás dos meus sonhos. Como é que eu quero ensinar ele a ser uma coisa que eu não sou? Sim. Né? Porque falar até papagaio fala. Eles têm que ver as atitudes, né? Eles têm que ver. E é muito gostoso a gente poder, enfim, ver isso, né? Acompanhar o crescimento de um ser humano é desafiador. E que bom que temos pessoas como você, né? Que tem essa disposição para ensinar, para contribuir com a gente. Obrigada, e ela tem um conteúdo muito rico, gente, muito. Eu vou maratonar. Conta pro pessoal, então, um pouquinho como as pessoas podem fazer para te encontrar, para te acompanhar, para fazer mentoria, para fazer pós-graduação. A pós-graduação são 4 turmas, 4 vezes por ano a gente abre, né? Tô com 2 turmas aí, então é uma correria. Eu vou montar agora grupos para mães com déficit de atenção. Porque quero. Dor compartilhada, né? Era dor diminuída. Eu quero. Estarei presente nesse grupo, por favor. Para a gente ver ferramentas que deram certo, né? E tem a consultoria parental também, que é individual. Uhum. Né? Eu fiz muito em São Paulo. No interior aqui, eu faço online também para o Brasil todo. Só que às vezes o pessoal ainda tem essa cultura. Alguém pra dar palpite na minha vida? Alguém Como é que falar, super nani? O pessoal acha que eu vou chegar com aquele carrinho super nani. Super nani, tô quase. E não é isso, porque o pessoal tem uma dificuldade de assumir que não tá conseguindo liderar a casa, principalmente os maridos. Né? Principalmente. Então, a questão não é intuitivo educar hoje em dia. Você vai montar uma empresa e vai precisar de uma pessoa do fiscal, Por que pra educar filho, às vezes, você não precisa, né? De alguém ali pra ajudar. E aí, a gente faz também individual. Tá lá no Jessica_Zuzi no Instagram, a gente vai respondendo as dúvidas. Gente, acompanha essa mulher, porque ela é fantástica. E você vai voltar, tá bom? Ano que vem você volta? Volto, vou voltar correndo, cara. Vai voltar também. Vai voltar, você vai ver só. Vamos manter contato. E só agradecer mesmo a você, viu, pelo carinho, por ter vindo aqui transbordar, compartilhar com a gente. Espero que esse conteúdo tenha sido positivo aí pras mamães. Me ajudou muito, de verdade mesmo. Muitas fichas caíram aqui e eu quero estar aí nessas turmas de mentoria, quero participar, né? A gente tem um caso lá, quem sabe é um case de sucesso aqui pra gente compartilhar. Será um case de sucesso maravilhoso pra compartilhar com vocês. Querida, obrigada. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada. Pela oportunidade. Que é isso. Projeto lindo. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio, 13º do Fala Pri Podcast. Agradecer mais uma vez o carinho da minha equipe aqui da Play Podcast, The Best of the World. Vou até dobrar a língua aqui hoje. Ai, gente, um beijo pra vocês. Muito obrigada. E até o próximo. Uhul! Arrasou.